Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Governo orgulhou-se do país ter tido, em 2022, o maior crescimento do PIB dos últimos 35 anos, sem nunca referir que isso veio na sequência da maior queda do PIB dos últimos 100 anos e que, ao contrário da maioria dos países europeus, Portugal não conseguiu recuperar dessa queda no ano seguinte. Aquilo que a propaganda do PS celebra é, no fundo, Portugal se ter atrasado um ano na recuperação em relação a todos os outros países. Esta é a realidade da propaganda do PS. É que o seu Primeiro-Ministro queixa-se muitas vezes da agressividade da oposição, mas, para ser justo, a oposição mais agressiva que o PS tem não vem do PSD, não vem da IEL, não vem da esquerda, não vem do Chega. A oposição mais agressiva que o PS tem vem da realidade. Se não, vejamos, a propaganda do PS anuncia um crescimento económico sem precedentes. Mas, segundo as previsões do BCE, Portugal será o terceiro país da coesão que menos crescerá entre 2019 e 2024, mesmo sendo um dos menos afetados pela guerra na Ucrânia. Lá está, a realidade dos números a fazer oposição ao PS. A propaganda do PS fala no crescimento da exportação de 2022, sem nunca falar numa coisa, que foi o crescimento ainda maior das exportações em 2022. Nós tivemos em 2022 o maior déficit da balança comercial de sempre. Esta é a realidade que faz oposição àquilo que é a propaganda do PS. O PS fala num país muito competitivo. Na realidade, o que acontece é que Portugal é um dos países com o maior esforço fiscal da UE e num índice de competitividade fiscal publicado recentemente, Portugal é o 36º em 38 países. 36º em 38 países. Em termos de competitividade fiscal para as empresas, só a Colômbia é que está atrás de nós. Também na competitividade, a realidade é a primeira a fazer oposição ao PS. O PS louva os enormes feitos na promoção da escola pública, mas no mundo real o que acontece é que os pais que podem escolher estão a fugir da escola pública e a esgotar as vagas do próximo ano nas escolas privadas. A realidade, também na educação, a fazer oposição ao PS. O PS louva a gestão pública dos hospitais e, por birra ideológica, tem acabado com as PPPs, prometendo que com a gestão pública o serviço seria muito melhor. Depois vem a realidade, claro, das pessoas mais insuspeitas. Temos lido que o Hospital de Loures está muito pior desde que passou a ter gestão pública. Portugal é um dos países onde as pessoas mais gastam do seu dinheiro para ter saúde. Em Portugal, cerca de 1/3 dos portugueses têm que comprar planos de saúde para superar as ineficiências do SNS. Mais uma vez, a realidade também na saúde a fazer oposição ao PS. No mundo da propaganda do PS, Portugal tem um crescimento tremendo, é um país muito competitivo, os portugueses nunca estiveram melhor. O serviço público na educação e saúde serve perfeitamente às necessidades das pessoas. Mas no mundo real, Portugal continua a afundar-se nos rankings da UE. Os portugueses perderam poder de compra e aqueles que podem pagar fogem da dependência do Estado na educação e na saúde. A realidade é a oposição mais agressiva que o PS tem. Os guinchos da propaganda são completamente abafados pelo estrondo daquilo que é a realidade dos portugueses. Portanto, a minha pergunta é muito simples. Para que mundo é que vai continuar a governar? Para o mundo da propaganda do seu partido, em que tudo está bem e nada precisa mudar, ou para aquele mundo em que os portugueses realmente vivem? O que é que pretende fazer em relação à falta de competitividade no país e em relação ao déficit da balança comercial que tivemos no ano passado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em novembro, o Sr. Ministro da Economia substituiu 2 secretários de Estado escolhidos pelo seu antecessor.
Em janeiro, exonerou o presidente do IAPMEI, também escolhido pelo seu antecessor, substituindo pelo seu adjunto, alguém que já vinha consigo desde os tempos da Partex. Na altura foi noticiado, e cito, que o senhor ministro se preparava para fazer uma limpeza na estrutura diretiva do IAPMEI e noutros organismos tutelados pelo Ministério da Economia. Nem 2 semanas depois, a presidente da ANI, também nomeada pelo seu antecessor, apresentou a demissão com uma carta agressiva, provavelmente antecipando que o senhor ministro, se calhar, a iria demitir de qualquer forma. Eu vou-lhe dizer o que é que isto parece visto de fora. Isto visto de fora, parece que o senhor ministro está a forçar uma substituição dos nomeados pelo seu antecessor e substituí-los pelas suas pessoas de confiança. Portanto, a minha pergunta é esta. O que parece de fora é real ou há uma outra lógica qualquer nestas demissões em catadupa e isto não passa apenas de uma infeliz coincidência? O que é que espera obter com todas estas trocas e os anteriores responsáveis não eram suficientemente competentes ou não têm suficiente confiança pessoal nessas pessoas? Muito obrigado. Tenho a palavra para responder, o Sr. Ministro da Economia do Mar. Sim, muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, e fico muito contente por fazer estas perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, acabou a última intervenção, a última resposta que me deu a recomendar ler a teoria das organizações. Há uma área dessa teoria que é a teoria das relações humanas, que se calhar aplica-se um bocadinho melhor ao caso em concreto, mas não vou falar mais nisso. E já que estamos numa troca de sugestões didáticas, eu vou ser didático também, e como há pouco eu fiz um conjunto de perguntas, todas na mesma intervenção, e não respondeu, eu vou fazer agora uma a uma, que é para perceber se pode responder ou não. Começando pela balança comercial de bens, nós tivemos no ano passado, apesar do valor das exportações, nós tivemos o ano passado o maior déficit comercial de sempre, desde que há registros. A minha pergunta é, isso preocupa-o ou não, e porquê é que acha que isso aconteceu? Presidente, eu percebo a questão dos problemas estruturais, mas a verdade é que o déficit comercial duplicou nos últimos anos. Duplicou. Portanto, isto não é um problema estrutural, também é um problema conjuntural. Em relação ao PIB, não o preocupa, apesar da propaganda do enorme crescimento, que desde 2019 até 2022 Portugal tenha tido o 3º pior crescimento dos países da coesão. O que é que isto significa? Portugal continua o seu caminho para os últimos lugares do ranking do PIB da União Europeia. Isso não o preocupa, e o que é que está em causa aqui? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que esperava um melhor domínio dos números de alguém que está no Ministério da Economia. Não, Portugal foi o 3º pior país entre os países da coesão desde 2019 até 2022, e assim se planeia que fique até 2024, o que é terrível para o país. É terrível. Não é motivo de orgulho em lado nenhum. É algo terrível. Mas vamos à competitividade, mais uma vez, há pouco não respondeu. Portugal é um dos países com o maior esforço fiscal da União Europeia. Portugal é um dos países fiscalmente menos competitivos da União Europeia, o 36º em 38 países. Isso preocupa-o, e o que é que pretende fazer em relação a isso? Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, no Ministério da Economia vê-se a economia só pela metade. Olha-se para as exportações, não se quer saber das importações. Olha-se para a carga fiscal, não se quer saber do esforço fiscal. Olha-se para aquilo que importa, não se olha para os números que importam realmente. Senhor Ministro, os números não saíram ainda, mas acho que podemos prever facilmente, e queria que me confirmasse esta previsão. Em 2022 nós tivemos possivelmente também a maior descida de sempre do peso dos salários no PIB. Pode confirmar isso? Muito obrigado, Sr. Presidente. É interessante que, com os dados que já saíram em relação à evolução do salário bruto, não possam ainda concluir exatamente o que aconteceu com o peso dos salários no PIB. Eu adianto, muito provavelmente,
veremos os números finais, muito provavelmente tivemos uma das maiores descidas de sempre do peso dos salários no PIB.